Olá! No Música no Ar de hoje, você vai conhecer o Quarteto de Flautas Doce da Escola de Música e Belas Artes. Ele é formado por 4 músicos, como o nome diz, quarteto, 4 músicos que são professores dessa Escola de Música e Belas Artes de Curitiba. Mas para você saber bem do que a gente está falando, nós vamos primeiro ouvir uma apresentação do grupo que foi feita agora há pouco tempo num concerto aqui em Curitiba. Vamos lá! Então você pode agora ouvir o grupo tocando e eu vou apresentá-los aqui. Ao meu lado está a Ângela, que toca vários tipos de flauta, não é só essas duas aqui, não são só essas duas que ela está segurando. Temos a Tatiane, que também é professora lá da Escola de Música e Belas Artes, a Renate, que está com uma flauta bem maior aí na sua mão, mas ela também toca essas outras pequenas, e o Plínio, que está segurando a flauta maior de todas, né, que nós estamos vendo aqui. E daqui a pouquinho eu volto para conversar com cada um deles e eles vão mostrar então cada uma dessas flautas, como é que ela funciona, qual é o som que elas produzem, já já. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Agora, então, eu vou conversar com os integrantes do quarteto de flautas, em separado, e eles vão mostrar pra gente cada uma dessas flautas, como é que ela soa, qual é a aparência que ela tem, para você ficar conhecendo melhor. Começando com você, Ângela. Primeiro, como é que surgiu essa ideia de montar um quarteto de flautas doce? O Quarteto de Flautas Doce da Embap foi iniciado em 2011. 2011, então é recente ainda. Sim, e a ideia foi tocarmos juntos, divulgarmos a flauta doce, divulgarmos o repertório, incentivando os alunos a buscar esse instrumento. A tocar. Porque existe um curso, um bacharelado em flautas doce, aí na Escola de Música e Belas Artes. Sim, sim. A gente tem todos os níveis de ensino da flauta, desde os iniciantes até os cursos de extensão e também os cursos de graduação. Quer dizer, não é só um instrumento, digamos, para criança, né? É também um instrumento para profissionais, como vocês são. Um instrumento de excelência, de performance, né? E esse é o nosso objetivo. Assim. A gente toca também repertórios que a gente gosta e não só por serem virtuosos, mas a gente tem vontade de tocar repertórios diferentes, né? Então a ideia é divulgar. Legal. Agora eu queria que vocês dois, tanto você quanto o Plínio, que estão aqui comigo, que vocês mostrassem cada um desses instrumentos que a gente vê, né? A gente sabe que eles são de tamanhos diferentes e eles emitem sons diferentes. Então, comece com o menorzinho aí dele. Isso. Então, essa aqui não é a menor das flautas, é uma das menores que nós temos, é a flauta sopranino. Então, ela tem um som bem agudinho. Olha que bonito que fica. E aí, a gente, em seguida, tem a flauta um pouco maior, que é a flauta soprano. Bacana. Essa, na verdade, é aquela flauta que, em geral, as pessoas costumam comprar, né? É a mais comum. É a flauta onde o aluno inicia, porque ela anatomicamente, ela é muito própria para o ensino, ela não é pesada. E também ela tem um som, né, médio, quer dizer, não é nem tão agudo, nem tão grave.
é fácil, né, de você compreender e de tocar. Então, essa é sopranino. Flauta soprano. Soprano. E agora é o Plínio que vai mostrar o restante? Não, temos uma outra flauta em seguida, que é a flauta contralto. Então, ela já tem um som, uma sonoridade mais doce, mais próxima da voz humana. É verdade. E é maior, né? Então você perceba que quanto maior a flauta, mais grave é o som que ela emite, né? Sim. Isso é da física, né? Isso. Quanto maior a corda, quanto maior a flauta, mais grave vai ser o som. Olha a diferença bem grande aí delas. Muito bem. E aí, então, essa é contralto. Aí vem a flauta tenor, seria a Tenor. seguinte da família, mais grave que a contralto, né? Isto. som mais Bacana o som grave. dela também. E essa imensa aí. Essa aqui é a flauta baixo, ainda não é a maior da família, né? Tem ainda uma maior que Tem essa. mais dois. Essa daí eu estou vendo que ela já tem uma diferença. Ela tem... não são só os furos, né? É, porque com o tamanho do tubo, o espaçamento entre os orifícios vai ficar muito grande. O braço não alcança, Então, né? na os verdade, dedos. a mão não alcançaria esse orifício que está aqui. Então, através dessa chave, você Certo. aperta aqui em cima e ela funciona ali embaixo. Como né? tem em outros instrumentos de Isso, sopro, né? Na isso. flauta transversa que Transversa. tem as chaves. Esse é o som mais grave que ela faz. Isso, a nota Qual é a mais extensão de uma flauta de som, assim, do mais grave para o mais agudo? Confortável, 2/8. 2/8. Ela faz um pouco mais, mas aí já implica em ser um instrumento de qualidade boa e se valer de algumas posições suplementares, assim, né? Aliás, por falar em qualidade, essas flautas que vocês trouxeram aqui, são flautas feitas aqui do Brasil ou vocês compram, digamos, importadas? Essa aqui é da marca Yamaha, né? Um instrumento, acho que confeccionado no Japão, mas acho que eles devem ter fábricas em E hoje em dia as flautas não vários são países, mais necessariamente de madeira, né? no caso nosso aqui é plástico. A gente tem essa mesma família em madeira, mas uma característica da flauta, que é um fator complicante de certa forma, é se você tem instrumentos de madeira de diferentes procedências, diferentes marcas ou luthiers diferentes, né? Aí você vai ter um certo problema com a afinação dos mesmos, né? Então a gente optou por fechar em plástico Claro que é um grupo. plástico especial, trabalhado. Sim, claro, é uma tecnologia enorme aqui e que aí a gente teria uma mesma procedência, o que garante um pouco mais essa coisa de afinação. E aí vocês têm um som parecido, né, entre todas um elas, uma timbre certa homogeneidade, né, de som. Agora, eu vi que quando vocês tocaram músicas antigas, músicas atuais, populares, quer dizer, qual é o repertório que vocês costumam tocar no grupo, nesse grupo de flautas doce? Então, nesse programa que a gente está apresentando, a gente pretendeu assim fazer um panorama histórico da flauta. Então a gente toca desde a música medieval e vai andando na linha do tempo, então música renascentista, barroca e aí na sequência músicas modernas e brasileiras também. Ah, também. E existe, vamos dizer, um repertório feito para isso, quer dizer, músicas especificamente para quarteto de flautas doces, ou vocês têm que adaptar os arranjos e transcrever, digamos, para a flauta? Então, existem vários materiais. A gente pode comentar assim que a família da flauta doce ela surge na Renascença. Então, existe muito material de grupo para grupos na Renascença, porque justamente essa família, soprano, contralto, tenor e baixo, se iniciou nessa época. Então, tudo que a gente toca antes de Renascença, a gente tem que adaptar para o nosso grupo. Ah, certo. Se a gente toca daí Renascença, Barroco, o repertório é feito específico. Século XVI, XVII, por aí, né? Que é onde esse instrumento se projetou, né? E ele era quase que um dos instrumentos principais da cena artística, né? Da cena musical. E
Depois, então a flauta ficou um tempo em desuso, né? Então na época de Beethoven, Mozart, não se toca flauta doce, ela fica 200 anos fora da cena física e depois ela é descoberta então no século XX e aí surge toda uma pesquisa sobre a flauta e justamente assim a flauta começa a se desenvolver e os estudantes e os musicólogos escrevem para esse instrumento. Os compositores, né, escrevem, vou dizer, para formações específicas com flautas doces. Isso. Agora, vocês trouxeram um vídeo para a gente ver aqui de uma música feita só com flautas baixo? Isso, é uma peça medieval. No caso é um tema de cunho religioso, ele faz parte de uma coletânea de peças que foram encontradas quando da invasão dos exércitos napoleônicos pela Europa, quando eles chegam à Espanha, na região de Barcelona. Já século XIX, início? Isso, na época das guerras napoleônicas, né? Eles vão, aquela coisa de saqueando tudo, e, né, esse movimento, né, bélico mesmo. E ali no Mosteiro de Montserrat, que fica ali na região de Barcelona, eles encontram um livro de capa vermelha, daí o nome dessa coletânea se chama, né, o Livro Vermelho de Montserrat. Surgiu daí. Surgiu daí. No caso, o que a gente faz, que vocês vão poder ver no vídeo, é um tema, uma exaltação à Virgem Maria, e um dos primeiros exemplos de cânone, de forma de cânone que foi pensada. Claro, não é original para a flauta, como a Ângela falou, uma adaptação. Seria um canto gregoriano, né? Teria um texto, mas já pensado um cânone a 3 vozes. Para né? fazer várias vozes. Isso. E só com flautas baixo. Aí a gente usa são essas flautas as graves. 4 grandes. As 4 grandes. Vamos ouvir então? Então, isso que a gente acabou de ouvir é da Idade Média, né? Agora, que outro tipo de repertório vocês costumam tocar? Você falou que faz, né, nesse último programa, fez aí toda uma passagem pelo tempo, né? Mas vamos dizer, das coisas mais contemporâneas, mais atuais, que tipo de música vocês tocam? Então, a gente toca músicas escritas para flauta doce específicas. Músicas modernas, contemporâneas. Mas é mais dentro do clássico ou vocês também tocam alguma coisa de música popular? E aí a gente também toca um repertório popular que geralmente é arranjado para essa formação. Né? Então, ou a gente solicita para um arranjador fazer isso para nós, ou existe já assim uma gama de materiais, né? Espalhados assim pelo Brasil, e aqui no Conservatório da MPB também já teve um grupo, eu fiz parte, então certo. tem bastante material escrito, adaptado, assim, arranjado para o quarteto. Para quarteto. Mas vocês também podem tocar, vamos dizer, em duo, em trio, ou sozinho, quer dizer, não há necessidade de se tocar sempre em 4, né? 4 flautas. Claro, no caso do nosso grupo, como somos um quarteto, a gente privilegia as 4 flautas. Muitas vezes a gente convida uma 5ª pessoa, temos também alguns quintetos, certo. Mas a flauta ela é possível ser tocada em várias formações, em duetos, em trios. Existe um material assim bem rico. Bem rico, né? Para música de câmera. É muito bonito. Então eu vou pedir para vocês tocarem aqui, ao vivo. Fazerem aqui um dueto para a gente ter uma outra percepção, né, das flautas tocando. No caso, o que a gente vai fazer é um tema do Renascimento, uma dança renascentista. Então, sem repetir.
obrigada, que lindo! Como o instrumento em si, né, ainda mais com uma música dessa época, nos transporta, né? A gente parece que está dentro daqueles filmes que a gente às vezes vê, né, das pessoas nos castelos, na Idade Média, na Renascença, enfim, que bacana. E é um instrumento tão doce, né? Por isso que ela chama-se já flauta doce, né? Ele é tão suave, tão agradável. Com certeza. A flauta é um dos instrumentos que mais se aproxima da voz humana. Da voz, né? Ele é muito parecido mesmo. Olha, eu agradeço vocês aqui e agora nós vamos conversar com a outra dupla que faz parte do quarteto de flautas doces da Embarpe. Espera aí que a gente já volta. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Agora eu vou conversar com as duas outras integrantes do quarteto de flautas doce, a professora Renate e a professora Tatiane. Ambas são professoras de flauta e também de outras disciplinas, né? Na Escola de Música e Belas Artes. E nós vamos falar agora principalmente sobre educação, quer dizer, sobre o ensino da flauta doce para crianças, para jovens, para adultos, o que seja, né? Então, a primeira pergunta é, como é o ensino da flauta doce? Com que idade se começa? Né? A quem ele é mais apropriado? Bem, a flauta doce presta-se muito para trabalhar com crianças a partir de 6, 7 anos, 8 anos, porque é um instrumento, como os colegas acabaram de dizer, muito anatômico, muito próximo à criança. Mas é importante a gente ressaltar também que não é só um instrumento de iniciação musical. Então, os professores de flauta doce fazem uma grande campanha para divulgar isso também, que a flauta doce pode ser utilizada como um instrumento de alta performance, um instrumento de excelência. Existem pessoas no mundo inteiro estudando profissionalmente, gravando, comercializando, enfim, material com flauta doce. Isso, porque normalmente a gente tem a ideia, né, que flauta doce é para fazer aquela iniciação com criancinha e depois a criança larga e vai fazer outras coisas, né? Quer dizer, ela pode seguir uma carreira como flautista, quer dizer, como instrumentista tocando flauta doce. Exatamente. Então, ela se presta muito para alfabetizar musicalmente uma criança, mas a criança pode optar em seguir esse estudo até um bacharelado, uma graduação. Que é o que vocês fazem, na verdade, né? E que nós acabamos de ver aqui, né? Vocês tocando profissionalmente em músicas difíceis, né? Porque a flauta doce, a gente tem às vezes a impressão de que ela é muito simples, né, de tocar. E é realmente quando está no começo, né? A gente diz assim que qualquer instrumento é muito simples no começo, né? Você pode pegar um piano e tocar um atirei o pau no gato, é muito simples. Mas você pode seguir esse estudo em qualquer instrumento. Em alta performance, quer dizer, tocar coisas mais complexas, mais difíceis, realmente. Quer dizer, não para por aí, né? Agora, vocês dão aula no curso, lá na Belas Artes, no curso para crianças ou já no curso superior? Bom, a flauta doce está presente tanto na extensão, com as crianças, com os adolescentes, quanto também na graduação, nos cursos de licenciatura em música e também no curso de bacharelado em flauta doce. Quer dizer, vocês têm alunos grandes que fazem uma faculdade de flauta doce? Sim, tem alunos de todos os níveis na escola. Mas também é bom para as pessoas saberem que, quer dizer, a pessoa vai fazer um curso de flauta doce, ela não estuda só flauta doce, né? Ela tem uma série de outras disciplinas teóricas, né, de história da música, de contraponto, de harmonia, que complementam, né, esse estudo que é feito do instrumento, né? Sim, exatamente. E ela também está presente nos cursos de licenciatura, porque a gente vê um grande mercado de trabalho para professores de flauta doce no Brasil. Então, também pode ser utilizada no curso de licenciatura como um dos instrumentos de escolha do candidato, do aluno. E também nós temos uma especialização que acontece agora na Belas Artes. Curso de especialização? Isso, a nível de especialização, onde também os alunos aprendem flauta doce. Também pela carência
de professores de flauta doce nas escolas, em diversos espaços. Quer dizer, é um bom instrumento para você ter na escola também, né? Na escola regular, né? No ensino regular das crianças, que é uma maneira de se fazer música, né? Começando, enfim, uma coisa mais simples, que todos eles podem tocar, né? E também é fácil a aquisição, né? Quanto custa mais ou menos uma flauta doce? Bom, nós temos flautas doces de uma boa qualidade a partir de R$20 mais ou menos. Ah, já se consegue? É, um preço bastante acessível, mas também temos que dizer que, infelizmente, nós temos no mercado bem popular as R$1,99, que daí a gente sempre diz para os pais e para as crianças que isso é um brinquedo, não é um instrumento musical. Porque aí você vai ter problema de afinação, a digitação não vai funcionar. E aí você vai prestar um desfavor a essa criança que adquire isso para estudar flauta, para estudar música. É, porque tem gente que até não conhece, né? Mas a gente encontra no mercado brinquedos que, digamos, imitam instrumentos, né? E a gente encontra instrumentos. Até alguns, como você falou, baratos, né? Relativamente, porque R$20 realmente para um instrumento não é caro. E que são já considerados instrumentos, né? Quer dizer, que tem uma afinação boa, que não vai prejudicar o desenvolvimento da criança, né? Depois disso, para quem quer tocar profissionalmente, a flauta doce vai precisar, então, adquirir uma flauta doce de madeira, de boa qualidade, aí o preço é outro, no caso, né? Mas daí ele pula para quanto, assim? Uma boa flauta costuma... A partir de R$1.000, sendo... é bastante. Ainda é pouco, né? Tem flautas de 2.000, 3.000 euros, depende do que o aluno Depende pode... do fabricante, né? Da qualidade que aquele instrumento tem. Na verdade, isso funciona para todos os instrumentos, né? A gente tem instrumentos de todos os tipos, seja violão, bateria, o que for, né? Você tem o mais barato, o mais caro e cada vez você... Depois eu acho que quando você começa a aprender um instrumento, a tocá-lo efetivamente, você vai também ficando mais exigente, né? E buscando, né, uma qualidade do instrumento melhor. E em relação às flautas de madeira, também existem diversas possibilidades, né? Existem as flautas que são de fabricação em série, que a gente fala, de fábrica, né? E existem também as flautas feitas por luthiers. Claro, que daí uma flauta é única, realmente, né? Exatamente. Faz cada uma em separado, tem um tratamento da madeira, da afinação, é outra coisa daí, né? Exatamente. Então, agora, o que o ensino, vou dizer, no caso, o aprendizado da flauta doce traz para a criança? Vamos agora falar da criança. É uma criança de 6, 7 anos, 8, que começa a aprender flauta doce. Que benefícios ela terá? Bom, a flauta doce é um instrumento que, em poucas aulas, ela vai poder estar fazendo música. E de uma maneira agradável, de uma maneira com qualidade, com afinação. Então, cognitivamente, e fazer vai também pequenos grupos, né? Sim. Esse caminho da música em conjunto, ela combina muito com o xilofone, com o instrumental órfeo, com instrumentos de percussão, com o canto. Então, isso está muito próximo. Quer dizer, ela em pouco tempo pode fazer pequenos grupos, né? E fazer música já em conjunto, né? Agora, a flauta, vamos dizer, não é só você pegar uma flauta e sair soprando, né? Não, tem toda uma técnica. E aí também é importante que o professor tenha o estudo, porque a gente vê, infelizmente, às vezes, ensinos muito ruins de flauta doce. Então, chegam alunos na Escola de Música e Belas Artes para fazer os testes seletivos que não sabem nem articular. Então, tem toda uma técnica para você assoprar, não é só de posicionamento da língua. De lábio, exatamente. Então, esse também é uma batalha dos professores de flauta doce, de que o ensino seja feito por pessoas que realmente estudaram o instrumento e que possam, então, ensinar a técnica correta desde o início. Desde o início, né? Não simplesmente sair soprando de qualquer jeito. De qualquer jeito, realmente. Agora, vamos ouvir mais uma música aí do grupo de vocês tocando, para a gente comentar um pouco, porque a gente ouviu até agora um repertório mais clássico, mais antigo até, né, da Renascença. Vamos ouvir uma coisa mais atual, né, para as pessoas também perceberem que a gente não toca flauta doce só aquelas músicas, né, antigas, porque eu imagino que deve ter muita gente que procura, vocês procuram os instrumentos, mas que gostariam de tocar uma coisa mais do dia a dia, né? Existe repertório também para isso, né? Sim. No próprio concerto nós tocamos um frevo, tocamos coisas mais populares.
mais populares também, né? Também. Então, vamos dar uma olhadinha Vamos. para a gente ver como também ela é versátil, né? Quer dizer, é um instrumento que você toca vários tipos de música, né? Então, vamos agora dar uma olhadinha nessa nova. Então, essa peça que a gente acabou de ouvir, a gente nota que ela é mais atual, né? Essa é uma peça de um compositor alemão, Hans Ulrich Stepps. Ele é do século XX e ele resolveu fazer uma música em homenagem aos vários tipos de flauta que existem nas diferentes civilizações. Então, nas diferentes cada culturas. movimento é uma outra flauta. Ah, que legal! no Quer caso- dizer, ele deu o nome de uma flauta, vamos dizer, flauta de pan, as diferentes flautas que diversas civilizações... Porque eu acho que a flauta é um dos instrumentos mais antigos que se tem, né? É sim. O homem pegou uma coisa e começou a soprar, né? A tíbia, né, que é o osso da perna, então é um dos movimentos do Steps, chama-se tíbia, em homenagem a essa flauta feita com o osso Lá, tíbia. ancestralmente, quer dizer, Isso. foi uma das primeiras que o ser humano deve ter usado, né? Sim. Que legal. É importante falar também que a partir do século XX, quando a flauta doce é redescoberta, então começa um movimento de novas composições para o instrumento, que começou no começo do século XX e vai até os dias atuais. Até hoje ainda nós temos compositores escrevendo Para e a flauta atuantes doce. Quer dizer, então para a flauta existe doce. aí, proliferou bastante, digamos, essa área, né, de composição para a flauta doce. No Interessante. Brasil, no exterior, em vários países. Existe esse movimento. Agora, você estava falando agora há pouquinho que vocês estão organizando um simpósio de flauta doce. Isso, é o segundo simpósio de flauta doce da Embap. Vai acontecer agora nos dias 20 e 21 de setembro. Certo. Mais informações tem no site da escola, www.embap.br. Então lá tem informações sobre programação, inscrições. E o que vai ser esse simpósio? O que vocês vão tratar? Vão ser profissionais de flauta doce, músicos, digamos, da performance, ou professores, ou tudo? Como é que é? Na verdade, o simpósio tem duas grandes frentes. Uma frente é a da performance, virá uma professora convidada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a professora Lúcia Carpena, que é doutora em flauta doce, estudou na Alemanha. Então, dos campos de trabalho vai ser a performance. Nós vamos ter masterclass, vamos ter uma outra Quer dizer, parte... que é para aqueles que já tocam, para alunos e professores da escola que já tocam e querem sempre um aprimoramento, então vão fazer essa parte. Isso, mas também está voltado para professores. Nós vamos ter uma parte do ensino de flauta doce, vamos ter oficinas de grupos de flauta doce, onde todos vão poder participar. Ótimo. Então, E vão desenvolver novos métodos, né, de ensino, Isso. como é que isso... E outra parte ainda, que nós não falamos muito aqui hoje, é a parte da pesquisa com a flauta doce. Então também tem uma parte acadêmica, onde pessoas podem se inscrever, apresentar suas pesquisas, seus trabalhos. Vai ter algumas palestras. E os vai ser- concertos são Ah, e os abertos, concertos. são abertos à comunidade. Ah, isso é então, ótimo, olhando né? ali no site, dá para ver a programação, pode vir assistir, ou Matar pode a se curiosidade, inscrever. né? Agora em assistir para valer é. né, um concerto de flauta doce. Sim. Agora, além disso, vocês também têm, às vezes, trabalhos sociais, né? Que vocês desenvolvem com o ensino de flauta doce? Isso, nós temos na Embap um projeto de extensão que acontece na periferia de Curitiba, com flauta doce também. E a gente vê a flauta doce sendo bastante utilizada nesses espaços, justamente pelo que você acabou de dizer antes, né? Que a gente estava conversando, o fácil acesso, aquisição relativamente barata. Então, ela é bastante utilizada nos projetos sociais. E daí, nesses casos, cada criança tem a sua flauta ou é possível trocar o instrumento? Então, quando o projeto é sério, assim, cada criança tem a sua flauta. Por quê? Até pela questão de higiene, né? Porque ela vai colocar na boca e vai entrar saliva, tudo. E para que ela possa levar o instrumento para casa e estudar. Porque se ela só decora alguma coisa que acontece ali no projeto, isso não é entender música, né? Então a gente quer que todo mundo. Vocês querem que ela continue com essa vivência, né? Com essa prática musical em casa, né? Também, com certeza. No seu meio, com seus familiares, com seus amigos. E que continue, quem sabe até pelo resto da vida, né? Porque música é sempre muito bom de se fazer, né? Com certeza. Exatamente. Agora, a pessoa que
que quer aprender flauta doce, que se interessa, até ouviu a gente aqui falando, ouviu muita música, porque hoje foi um programa com bastante música, foi bacana. Aonde que ela vai? Quem que ela procura? Vocês dão aula particular também? Tem pessoas que dão ou tem que se dirigir à escola? Existem vários espaços, né, em Curitiba, então acho que a pessoa pode procurar. Nós também trabalhamos com aula particular e a Belas Artes também é uma das possibilidades, então o site da escola oferece as informações. Quer dizer, na Escola de Belas Artes, a pessoa, criança, o jovem, pode entrar, não precisa fazer faculdade, você pode entrar e vai encontrar um curso nos cursos de extensão. Aí ela vai ter a possibilidade de aprender flauta doce, digamos, uma coisa mais solta. Porque às vezes a pessoa não quer fazer um curso profissional, não quer desenvolver uma carreira. Quer fazer para o seu lazer, né? Para encontrar os amigos e tal. Então, é uma outra abordagem. Né? Isso. Quer dizer, isso também é possível. Também e eu acredito que no Brasil inteiro, né, deva ter... Com certeza. Faculdades, cursos, escolas particulares também, né, que oferecem esse tipo de ensino. Isso, só procure um lugar sério, né, que tenha profissionais formados. Que saibam realmente tocar, que tenham estudado né, o instrumento. E nós vamos chegando ao fim de mais um Música no Ar. Hoje eu conversei com o Quarteto de Flautas Doce da Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Então eu quero agradecer a Renata e a Tatiane que estão aqui, a Ângela, o Plínio, que já estiveram aqui nessa nossa conversa. Muito obrigada por vocês terem vindo. Querem dizer alguma coisa? Sim, nós também queremos agradecer muito a oportunidade desse convite. Parabenizar toda a equipe por esse programa, que eu acho que o nosso país precisa muito de programas assim, que divulguem a música. Bom, e parabéns. Muito obrigada. Então vamos ficar aí ouvindo o frevo que se chama Gostosão, com o Quarteto de Flautas Doce da Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Tchau, até o próximo!